Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma live tradicional de terças-feiras. Hoje, dia 3/10 de 2023, a primeira live do mês de outubro. E hoje nós iremos trazer muitas atualizações com relação à exopolítica, porque a coisa realmente está bastante agitada, né? Muito movimentada. Outubro Vermelho começou. Nós noticiamos isso no último sábado, através da atualização do Benjamin Fonfort, e, de fato, este mês veio com tudo. 2.000 pessoas, não são 20, não são 200, são 2.000 testemunhas no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Todas essas pessoas avistaram OVNIs, os UAPs, agora denominados UAPs, antigamente OVNIs. E isto é impressionante, porque, de fato, confirma, ratifica a mensagem de Torrani Dion, através da Helena Danã, do plano de divulgação, que os extraterrestres iriam se mostrar cada vez mais precisamente, especificamente, no final deste ano. Impressionante. 2.000 testemunhas lá nos Estados Unidos, em Maryland. Fantástico. Tivemos também hoje, foi deposto, não a renúncia, ele foi deposto, o Kevin McCarthy, que é o presidente da Câmara, que estava cortando para os dois lados. Ele era um tanto dúbio, ele, apesar de ser republicano, ele cooperava muito com a agenda dos escuros, um personagem bastante duvidoso, e agora ele foi deposto. Então é algo marcante, agora no dia 3 de outubro, e começa com tudo. Então, o cargo de presidente da Câmara dos Estados Unidos está temporariamente vago. E quem irá ocupar este cargo? Não sabemos. Muito provavelmente será alguém alinhado ao Loirão. E falando em Loirão, o Loirão ele foi absolvido pela Suprema Corte com relação ao que aconteceu no Capitólio, mas, no entanto, ele está respondendo em Nova York ainda com relação à questão imobiliária, que também ele foi denunciado. Então, realmente, esse mês de outubro começou com tudo. Muito forte, meus amigos, a gente sabe que existem muitas informações. O próprio Instituto de Visão Remota e de Linguagem Preditiva, que a gente apresentou aqui no canal, está prevendo que vai acontecer um grande evento até o final do ano. Existem outras fontes também falando, inclusive um militar da reserva do Brasil, que nós tivemos contato, que também falou, lógico que é uma fonte anônima, que falou também confirmando, através do Gilberto, um abraço para o Gilberto, que teríamos um grande acontecimento até o final do ano com relação aos extraterrestres e à divulgação. Então, este é o marco da grande batalha final. Então, o mês de outubro, até o fim do ano, talvez isso se arraste até meados de 2024, nós teremos a última página, o último conflito final, a batalha final entre as forças da luz e as forças das trevas. E isso já está sendo construído, já está sendo configurado diante dos nossos olhos, é nítido. Então, todas as forças da luz e das trevas estão compelidas nesse momento, concentradas para a grande batalha do Armagedon aqui na superfície. Então, meus amigos, apertem os seus cintos, porque de agora em diante, grandes emoções nos reservam, nos esperam. Haja coração. De fato, tem que ter muito coração nesse momento, muita vibração elevada e frequência, a FEMA também, a gente sabe que os escuros vão tentar contra-atacar, porque eles estão com a corda no pescoço. Começou a sua simulação de emergência nos Estados Unidos. Então, a gente sabe, meus amigos, que eles vão tentar atacar por todos os lados, eles vão tentar sabotar o avanço da Aliança da Terra, a reconquista do planeta, mas eles não serão bem-sucedidos. A questão é, nós teremos momentos muito tensos, prestem atenção no que eu estou falando, momentos muito tensos daqui em diante. Então, a partir desse mês de outubro, até o fim do ano, isso pode se arrastar ainda, obviamente, até meados de 2024, nós teremos momentos realmente marcantes e tensos com relação à geopolítica, com relação à revelação, à divulgação, às audiências. Então, é fundamental a frequência, a vibração de vocês nesse momento, para que tudo, o plano, o general Van Herk, o general James Dixon, aliás, o general James Dixon, ele se pronunciou nessa semana, aliás, é um post do Dr. Michael Salla, onde ele está confirmando que a Space Force está associada com várias empresas diferentes, várias empresas privadas estão trabalhando. Aliás, ele tinha
sussurrado isso, mas não era oficial há 2 anos atrás, que muitas empresas privadas estavam trabalhando com a Força Espacial, com a Space Force americana. A gente sabe dos acordos Artemis, dos tratados de Júpiter, né, que seria o trampolim para o futuro Star Trek, e agora isso está confirmado. De fato, existem várias empresas, isso é uma confirmação do general James Dixon, que estão trabalhando, ajudando, cooperando. A gente sabe que uma delas, eu já suspeitava disso, agora está confirmado, é a SpaceX do Elon Musk. Então, o que a Helena falava a respeito do Elon Musk, de fato, ele estava cooperando para a construção de um futuro Star Trek através do Starlink, parece que agora está mais que confirmado. Então, isso é excepcional, meus amigos. E tudo isso está acontecendo neste instante. Vamos lá. Com relação ao teste, isso é irrelevante, isso já aconteceu várias vezes, no meu parecer irrelevante, com o teste de artefatos de silos nucleares com relação à Rússia, porque é uma forma de você afrontar o inimigo. Então você tem que demonstrar força. Numa batalha, principalmente numa batalha que está se afunilando, você tem que demonstrar força. Só isso. Então, sinceramente, o Putin ele é muito bem informado, ele sabe que um confronto dessa natureza não vai rolar. Aliás, isso foi detido inúmeras vezes, com documentação pelos extraterrestres. É só ver o testemunho do Robert Salas, é só ver também o Anton Anfalov, o próprio Jeremy Corbell, o Knaf também, onde eles confirmam, ratificam que, de fato, os extraterrestres interviram inúmeras vezes que uma suposta, no caso, o terceiro confronto mundial. Então, os extraterrestres interviram inúmeras vezes, mais de uma ocasião diferente, numa tentativa de iniciar, alavancar um terceiro confronto mundial. Então, isso não vai rolar. Ok, meus amigos? Muito bem. Já vou aqui, modificando aqui, acho que era o post aqui do Andrew Brandenberg. Abre aspas. A dança é uma forma de movimentar o seu corpo e seu avatar. Você não precisa dançar, só para. Mova-se com fluidos do éter ao seu redor. Pode parecer uma dança. Você não precisa de música para dançar, porque a música é o próprio éter. Se você fizer silêncio interior, poderá ouvir a música do universo. Fantástico isso, a frequência do próprio universo. E você vai sentir a sua própria vibração em conexão com a vibração do universo. E esta é a música que vai acionar os seus chakras e o seu eu superior, que vai fazer essa conexão com o seu eu superior e com todos os seus fractais. Dançar não é atuar, é sintonizar seu avatar físico com as frequências do universo e com o fluxo do éter. Ou seja, o éter, a energia taquiônica, que é mais rápida que a velocidade da luz. O fluxo também era denominado de éter. O fluxo moverá seu corpo, seus membros, sua cabeça, seus cabelos, seus pés, suas mãos e todo o seu corpo dentro do fluxo do universo. E sua aura dançará com a aura do universo. Realmente fantástico aqui o conselho do nosso queridíssimo amigo, capitão da Federação Galáctica de Mundos, Torran Eridion, através de Helena Danan, que consegue ver e ouvir através dos olhos de Torran Eridion. Espetacular. Agora, informações de exopolítica. Depois de décadas rejeitando relatos de OVNIs, a Scientific American está finalmente levando os OVNIs a sério. No entanto, rejeita aqueles que sempre estiveram certos por expressarem sentimentos antigovernamental, que poderia ser tóxico para qualquer discussão factual e científica sobre o ápice. Portanto, você pode falar sobre OVNIs, mas não sobre décadas de encobrimento governamental. Assim dizem os novos aspirantes a guardiões, pelo Dr. Michael Salla. Post. Está aqui. A pesquisa de OVNIs só é prejudicada pela retórica antigovernamental. Quer dizer que os governos, através das agências de contra-inteligência, Operação Blackbird, eles simplesmente perseguiram todos os contatados, através de acobertamento, todos os dados, tudo isso foi colocado debaixo do tapete deliberadamente, foi escondido do grande público, mas isso não pode ser contestado. Não, você não pode apontar o dedo para estas agências de inteligência, ou seja, para o governo. Mas, no entanto, você deve estudar os OVNIs e aceitar a versão governamental. Isso é um absurdo, isso aí é simplesmente inacreditável. Isso aí é simplesmente tirar um sarro do povo. Isso aí é ser sarcástico, inclusive. É um anedótico isso aqui. Absurdo, absurdo. Vamos para o próximo. O SAF relatou aos escritórios da ARO um incidente de OVNIs em 2022, de um orbe, um deboche. Em outras palavras, seria isso. Debochar do povo. De todos os contatados históricos, de todos os pesquisadores que foram perseguidos, muitos foram cancelados, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, só que agora você não pode apontar o dedo, você não pode questionar todas essas atitudes nefastas dessas agências governamentais. Isso, de fato, é um deboche. Não tem como escrever isso de outra forma.
A USAF relatou aos escritórios da AARO um incidente de OVNIs em 2022 de um orbe causando o mau funcionamento do sensor de uma aeronave operando na base de Engley. No incidente relatado em uma reunião secreta em Engley, os membros do Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Representantes, mas não aos membros do Comitê da Subdivisão, que mais tarde realizaram uma audiência aberta sobre OVNIs em 26 de julho de 2023. Por quê? É uma ótima pergunta. Então, para o Comitê de Serviços Armados, ou seja, para a AARO, chegou tudo bonitinho, tudo certinho. Agora, para os membros do Comitê de Supervisão, ou seja, para os deputados que estão coordenando as audiências públicas, não chegou nada. Isto é complicado. Isso aí realmente é lamentável, para dizer o mínimo. Quer dizer, por que é seletivo? Porque para um sim e para outro não. Qual é o critério? O critério é o quê? Esconder? É acobertamento? Qual é a finalidade dessas pessoas? O que eles querem esconder? É complicado. Isso aqui realmente é terrível. Força Aérea dos Estados Unidos relata incidente misterioso no Golfo do México ao escritório de OVNIs do Pentágono. Michael Salla. E está o artigo aqui, a fonte para todos os senhores, para senhoras e senhores. Senhores e senhoras presentes. Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Representantes, Tim Bucker e a Ana Paulina, aluna, tá a fotinho da Ana Paulina, aluna, muito bonita, ela inclusive é ex-militar, né, que não tiveram acesso a um documento, o relatório da USAF, do DOD. Esta ação gerou uma discussão entre o pessoal da USAF e os representantes. A razão citada pelo DOD foi que os representantes Luna, a Ana Paulina Luna e o Tim Bucker, não eram membros do Comitê de Inteligência dos Serviços Armados. E reagindo à intenção do DOT de publicar sua análise do incidente dos OVNIs, a representante Luna disse ao Liberation Times, vamos ver as palavras dela, que se posicionou, a Ana Paulina Luna se posicionou nessa situação nada confortável. Espero que eles realmente sigam em frente, mas não tenho muita fé depois do que aconteceu conosco em Engley. O Departamento de Defesa faria bem em não bloquear a transparência do povo americano, como fizeram conosco no início deste ano. Então, o comitê responsável do parlamento para as audiências públicas respondeu, se posicionou, porque é realmente uma situação lamentável. E, claro, isto é uma forma de acobertamento, uma forma de retardar, pelo menos é isso que deixa entender, retardar a divulgação. É como eu havia dito para vocês, meus amigos. Forças da luz contra as forças das trevas estão atuando numa batalha final. E são travadas essas batalhas em várias trincheiras diferentes. Na trincheira das audiências públicas com relação aos extraterrestres, a divulgação, tecnologias, também na área científica, também existe essa batalha, na área política, geopolítica, internacional, na área econômica, em todos os setores. Essa batalha está sendo travada. E agora chegamos no momento final. Por isso que este mês de outubro é chamado de Outubro Vermelho. Olha só que interessante isso aqui, meus amigos. As armas lasers continuaram a ser utilizadas em serviços militares convencionais. No mundo classificado, os lasers têm sido usados há décadas para bater OVNIs, agora para ser feito abertamente. Então, eles estão reconhecendo abertamente a existência desses brinquedos. Tá, meus amigos? Está aqui, Space War. Está aqui, Space War. Aqui. UK, preparada para receber e integrar o primeiro sistema de armas a laser do Reino Unido em outubro. Então, não é mais escondido. Então a gente sabe que eles já utilizam esse tipo de brinquedinho há muito tempo e agora está sendo reconhecido abertamente. Isso também é uma forma, queira ou não, de divulgação, de revelação. Vamos para o próximo. Aqui está uma reportagem da NBC News sobre vários vídeos de OVNIs recém-lançados pela alfândega da Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos sem explicação. Chris Mellon é entrevistado sobre o seu significado. Estamos claramente em uma preparação oficial para anúncios históricos de OVNIs e eventos. Michael Salla. Impressionante. A alfândega e a Patrulha de Fronteiras divulgaram 10 vídeos juntos com 387 páginas de relatórios, meus amigos, incluindo recortes de notícias e relatos em primeira mão de avistamentos de fenômenos aéreos não identificados. Chris Mellon, ex-secretário de Defesa para a Inteligência, diz que os vídeos ajudarão o público a entender melhor, porque esta é uma questão de segurança nacional. Interessante isso. Então, isto de fato é uma preparação. O ex-secretário de Defesa, o Chris Mellon, trazendo vários vídeos, chamando a atenção do público que, de fato, o fenômeno UAP, ou OVNI, é real, é verdadeiro, que isso tem implicações no destino do mundo, no destino da humanidade, é claro que ele não especificou, e que é de teor, né, e que está na esfera da segurança nacional. Impressionante, impressionante.
Aqui está uma lista de todos os documentos e vídeos divulgados pela Alfândega da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, na Breckfall. Está aqui para vocês o site. Documentos e vídeos OVNI surgem da Alfândega de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. E um novo desenvolvimento relativo aos fenômenos aéreos não identificados, o APS. Um lote de documentos e vídeos surgiu na Alfândega de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. A partir de agora, as origens desse lançamento permanecem um mistério. Existem duas possibilidades principais. Ou a CBP tomou a iniciativa de divulgar proativamente esses materiais ao público, ou eles foram divulgados como resultado de um pedido da Lei de Liberdade de Informação da FOIA. E muito provavelmente não, porque essa Lei de Liberdade de Informação da FOIA já existe há muito tempo e, no entanto, essa documentação foi retida, foi bloqueada. E agora, simplesmente, ela apareceu. Ela foi liberada misteriosamente. Por certo, isto é mãozinha, assim, dos chapéus brancos, revelando, escancarando a verdade sobre os OVNIs e sobre as tecnologias, porque uma coisa está estritamente relacionada à outra. Tem pessoas que não entendem isso, não entendem a implicação da revelação dos OVNIs. Quando os OVNIs forem revelados, a tecnologia reversa vai ser revelada juntamente. Toda a verdade sobre a história da humanidade será revelada. Isso vem num combo, né? E a revelação sobre o Serviço Secreto Espacial e todas as maldades, todas as, as mutretas, todas essas coisas escusas, né, ações escusas dos escuros serão expostas para o mundo inteiro. Aqui estamos sendo vigiados pela IA. Alienígena, uma nova perspectiva sobre o fenômeno OVNI. Isso aqui é muito bom. O AP, ou OVNI, que é a mesma coisa. Embora alguns especialistas tenham sugerido que os OVNIs poderiam ser tecnologia avançada de adversários estrangeiros ou projetos militares secretos, é claro que não, óbvio que não é, outros não descartaram a possibilidade de que pudessem ser evidências de inteligência extraterrestre, uma ETI. No entanto, se os ETs por trás dos WAPs não for biológica, mas artificial, e se estivermos lidando com sondas furtivas enviadas por uma civilização que transcendeu os limites da vida orgânica e evoluiu para um estado pós-biológico ou pós-singularidade. Interessante que, é claro que a retórica é totalmente falha em vários aspectos. Então, é claro que os OVNIs utilizam inteligência artificial, mas de uma forma totalmente diferente, porque as naves são orgânicas, elas são seres cientes, então parte máquina e parte biológica. Os OVNIs são assim, grande parte deles. Né? E existem as sondas. Essas sondas, elas são controladas pelas arcas, né? Pelas arcas, que são seres cientes, que seria uma forma, mas totalmente diferente do que nós conhecemos de inteligência artificial, totalmente diferente dos padrões conhecidos aqui na Terra. Esta ideia intrigante e provocativa, explorada pelo Dr. Jacob Hang Misra, antrobiólogo e investigador sênior do Abreu Marble Space Institute of Science. Interessante isso, meus amigos. Então, os cientistas já estão reconhecendo que sim, existem sondas que estão vigiando, que estão monitorando o planeta Terra. Estão vendo tudo, observando tudo de perto e recolhendo informações em tempo real no mundo inteiro. Pena que a retórica é falha, em vários aspectos diferentes. É claro que os OVNIs têm inteligência, são seres cientes, são operados sim, são coordenados por inteligências terrestres. No caso das arcas é um pouco diferente, porque a tripulação está em estase e elas operam através das arcas, que são seres cientes. As arcas são seres vivos. Tá? Aliás, se eu vou pegar agora esqueci o nome dele. O Emily Smith mesmo fala de naves orgânicas, várias naves orgânicas que ele mesmo testemunhou, naves vivas. Então, é uma peculiaridade, é uma característica de várias naves extraterrestres. O David Adair, David Adair também é um cientista, engenheiro aeroespacial, que também projetou vários satélites, projetista de satélites. Confirma também, ele mesmo interagiu com uma nave orgânica na área 51. E quem coordenava a NASA nessa ocasião era o Arthur Rudolph, que também fez parte da Operação Paperclip, assim como o Elner Van Braun. Então ele dá até os nomes. Ele era um rapazinho na época, ele tinha 17 anos, e ele conseguiu, foi o único que interagiu com uma nave orgânica viva que tinha um gênero feminino. Interessante, né? Era fêmea, tinha gênero feminino. A nave, David Adair, realmente espetacular. Vamos para o próximo aqui. Mentor das sanções anti-russas, senador dos Estados Unidos, renuncia da comissão após acusação de corrupção. Então, o mentor, o articulador, que encabeçou as sanções anti-russas no Senado americano, renunciou porque ele está atolado em denúncias de corrupção.
realmente uma vergonha. Aliás, ele foi pego, né, com barras de ouro no valor de mais de 100 mil dólares, cerca de 500 mil reais. E o senador estadunidense Robert Mendes renunciou temporariamente ao seu cargo de chefe do Comitê de Relações Exteriores do Senado. Depois desse escândalo, a Câmara dos Deputados reagiu e praticamente cancelou toda a ajuda à Usantia. Então, a ajuda da Usantia está temporariamente cancelada pelos Estados Unidos. A União Europeia não gostou nada disso, porque eles vão continuar financiando o Zé. Aliás, também o Elon Musk fez um post, né, tirando o sarro dessa situação. Se der tempo, eu vou mostrar para vocês, satirizando a situação. Foi bem legal, né, que realmente o Zé é um mendigo internacional, um pedinte internacional. E aqui, meus amigos, eles voltaram. Eles voltaram aqui. Dia 22, no mês passado, marca misteriosa, aparece uma nova plantação de trigo em Santa Catarina. Isso já aconteceu no ano passado. Essas marcas fantásticas, aeroglifos, assim como ocorre na Inglaterra, e agora reapareceram. No ano passado teve também, o fenômeno foi constatado na região de Santa Catarina e voltou a reaparecer novamente este ano, para ser mais preciso, no dia 22 do mês passado. Especialistas em ufologia já se deslocaram para o município com o objetivo de verificar o fenômeno. Ipuaçu registrou um agroglifo pela última vez, foi no dia 4 de outubro de 2022. No Brasil, há relatos de agroglifos em plantações de trigo do sul do país desde 2008, especialmente no interior de Santa Catarina, no município de Ipuaçu. Relatos ocorrem entre o mês de outubro e o início de novembro. Fantástico, tá aqui as imagens para você. Essa aqui foi de 2022, como vocês podem observar, que lembra bastante o símbolo do Conselho dos Cinco, e esta aqui é deste ano, de 2023, algumas imagens próximas aqui. Aqui, quebra. Falando de outubro, meus amigos, agora tudo já está orquestrado, tudo já está, todas as peças, então o Exército da Luz, todas as forças da luz estão compelidas, todas as forças da escuridão também estão nos seus postos, todos para a grande batalha. E essa grande batalha terá o seu marco, vai se iniciar neste mês de outubro. Quebra. O Fórum Econômico Mundial está a ameaçar os chefes dos governos de 20 nações, o G20 no caso. Em suma, o Clauzinho, o Schwabinho. Está a ameaçar os 20 chefes de governos das nações mais industrializadas do mundo para levar em cabo a grande reinicialização, que é o projeto dos escuros. É o grande projeto dos escuros. Este é um golpe, de Estado global. Se não fizerem nada, perderão tudo, incluindo sua liberdade. Aqui é uma mensagem do arcebispo Vigano. Ele postou isso no X, falando sobre a questão do Fórum de Davos, que de fato é uma máfia internacional. Realmente palavras contundentes aqui do arcebispo Vigano. Como eu havia dito, eles vão pro tudo ou nada. E a Aliança da Terra já sabe disso. Como eu havia dito, eles conseguiram enfraquecer economicamente os escuros através do BRICS, através desta queda de braços econômica, que acabou atingindo diretamente o dólar e o euro, ok? Então eles estão negociando com as suas moedas locais, o sistema SWIFT também está em xeque, que é um instrumento de domínio econômico dos escuros, lastro ouro, lastro commodities, comercializando com as suas moedas locais, fim do petrodólar através dos Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, que estão agora negociando o petróleo com moedas locais. Então, a economia americana em frangalhos, o Fed americano endividado, a dívida americana chegou ao número exorbitante de 33 trilhões de dólares. Então, é algo absurdo, então, inacreditável, nunca chegou nesse número. Então, a crise financeira, ou seja, os escuros sofreram um golpe severo ao que tange a economia. E agora, também, com relação à política. O Sul Global está se distanciando desse sistema babilônico financeiro, através do BRICS, África reagindo, países também, claro que um tanto ainda tímido, também da América Latina, também já estão se situando. Aliás, o Putin fez na última conferência aqui, Rússia e América Latina, ele foi bastante contundente com relação a isso, ele deu um ultimato, na verdade, para todos os países. Então, de fato, estamos vivenciando a batalha final. A Ásia também, tudo, realmente, meus amigos, a economia do mundo entrou, o mundo multipolar contra a hegemonia, e as pessoas não entendem. O mundo multipolar nada mais, é totalmente antagônico ao sistema babilônico financeiro, aonde a hegemonia do mundo unipolar. Porque o mundo unipolar dá margem ao quê? À ditadura. Então você centraliza poder.
No mundo multipolar não existe centralização de poder. O que é o mundo multipolar? São vários polos diferentes de poder, ou seja, não existe centralização de poder. O mundo unipolar, pelo contrário, centraliza o poder. Então, para você criar uma ditadura, você precisa necessariamente concentrar poder. Entenderam, meus amigos? Então, Estados Unidos, União Europeia, através das instituições supranacionais, instituições internacionais, centralizando o poder, controlando a economia do mundo, deixando todos os países de joelhos, aonde eles iriam simplesmente criar um governo tecnocrata. Então, a proposta da Rússia, a proposta do BRICS, é totalmente antagônica à proposta do mundo ocidental. E tem pessoas dizendo que é mais do mesmo. Quer dizer, quem fala isso não entende bulufas de geopolítica, não sabe o que está falando. Esta que é a realidade. Então, a proposta do mundo multipolar não tem nada a ver com a proposta globalista. Aliás, é o avesso disso. Então, o mundo multipolar diz o quê? A própria palavra já diz. Mundo multipolar. Vários polos diferentes de poder no mundo inteiro. Né? Respeitando o quê? A soberania e a identidade das nações. É tudo o que os globalistas não querem. Eles querem o quê? Eles querem criar o quê? Uma regra, uma visão de mundo universal, uma ideologia universal, e impor isso para todas as nações goela abaixo. Entenderam? Através dos bancos, através da questão financeira, através de chantagem internacional, e através de várias agências, de ONGs, etc., que ficam propagando a agenda da cabal, para destruir o quê? A identidade das nações, para que um governo tecnocrata possa assumir as rédeas do mundo. E as pessoas simplesmente dizem que é a mesma coisa. Aí fica difícil. Aí fica realmente complicado. Vamos para o próximo. Estamos no meio de uma revolução. Victor Davis Hanson avisa Tucker Carlson. Os próximos 12 meses serão os mais explosivos da história. Repetindo, aqui, Zero Hedge, que é a fonte. Estamos no meio de uma revolução. Vou repetir. Estamos no meio de uma revolução. Victor Davis Hanson, que é um grande analista, avisa Tucker Carlson. O próximo ano serão meses mais explosivos da história. Será a última batalha, será a batalha final econômica, política do mundo. Não sou eu que estou dizendo. Okay? O historiador Victor Davis Hanson sentou-se com Tucker Carlson para discutir, ex-âncora da Fox News, para discutir a sua perspectiva sobre o atual clima político nos Estados Unidos, afirmando que o liberalismo americano é caracterizado pela desonestidade, alertando sobre que ele vê como esforços liberais para introduzir uma era altamente intolerante. Intolerante. Abre aspas. É difícil para a maioria dos americanos compreender a total desonestidade do liberalismo americano. VDH afirma que Loirão representa uma ameaça significativa à visão específica dos liberais, que empregam uma, abre aspas, teoria jurídica crítica, no qual os valores morais e tradicionais são abandonados em favor de tudo o que ganha poder. Impressionante. Aqui, abre aspas, os liberais estão agora a dizer-nos que planejam proteger a democracia americana, e esse é o sinal mais claro possível de que pretende acabar com isso. Você tem que entender o contrário. Mais especificamente, Hanson disse a Carlson que, abre aspas, acho que chegaram à conclusão de que Loirão é uma ameaça existencial, e por associação, a metade do país está de acordo com a visão deles, daquilo em que nos querem transformar. É por isso, sentem que qualquer meios necessários são justificados. E isso é um problema, uma vez que Hanson salientou que, embora alguns conservadores se manifestem, também lutam contra uma cultura do Partido Republicano que prefere perder nobremente em vez de ganhar eleições de uma forma feia. Interessante. Interessante isso, meus amigos. Essa análise aqui, apontando que este ano será o ano, esse será o ano marcante. Esse será o ano D, né? Tinha o dia D e este vai ser o ano D, que determinou o curso do segundo confronto mundial. Impressionante. Aqui, meus amigos, Israel exige que Canadá enfrente o legado dos bigodistas. A renúncia do presidente da Câmara canadense não é suficiente, disse o enviado especial de Israel para o combate ao antissemitismo de Jerusalém Post, aqui a fonte. Kluten Rush, que assumiu o cargo no mês passado, argumentou que a demissão de rota do parlamento, quem acompanha o canal sabe muito bem do que eu estou falando, aliás, ele pediu a renúncia depois daquela presepada que aconteceu no parlamento canadense, aquele ato vergonhoso, aquele absurdo. De rota não foi suficiente para remediar a situação. Foi um primeiro passo para reconhecer a responsabilidade por esse erro, fecha aspas. Disse ela,
Agora o enviado diz que o Canadá tem que admitir uma política de não permitir que um número suficiente de judeus atravessem as suas fronteiras durante o o que aconteceu, né, em Auschwitz, ao mesmo tempo que permite a entrada de amigos do Bigodinho após o segundo confronto mundial. Uma verdadeira contradição. O Canadá deve enfrentar o legado dos amigos do Bigodinho. Ministro, consulte mais informações. O Canadá deve enfrentar o legado aqui, sinistro. Né? Quase 2.000 soldados do Bigodinho, documentados, imigraram para o país, ou seja, para o Canadá, após o segundo confronto mundial. E construíram vidas, ao mesmo tempo em que políticas de imigração para as vítimas judias eram nenhuma e demais. Ou seja, eles deixavam entrar os amigos do Bigodinho, numa boa, sem problema nenhum, mas com relação aos israelenses, aí não. Aí eles tinham embargo, dificultavam a questão de imigração, né? Então eles criaram vários obstáculos. Obstáculos para os israelenses, né? Para os amigos do Bigodinho, facilidade. Aí realmente é algo totalmente injustificável. Né? Vamos para o próximo aqui. O relógio da dívida dos Estados Unidos adiciona uma nova mensagem. Isso aqui realmente é incrível, meus amigos. É fascinante. Abre aspas. Entendam, deixa eu explicar para vocês isso aqui. Existe um site oficial, inclusive, que marca o relógio da dívida americana, que chegou no número exorbitante de 33 trilhões. Tá? Não é 33 bilhões, não. São 33 trilhões. Que é maior que o produto interno bruto dos Estados Unidos. É impressionante. Aí não dá. O PIB americano, que vai ser de 25 trilhões, que os Estados Unidos vai arrecadar, né? Então, uma dívida realmente inacreditável para um país que se diz de primeiro mundo. Apareceu uma mensagem. Olha só que mensagem impressionante. Está aqui para vocês. É claro que isso durou pouco tempo, algumas horas depois isso foi apagado, mas foi testemunhado por inúmeras pessoas. Várias testemunhas diferentes, inclusive isso foi mencionado no Telegram do Dr. Michael Salla. Então, confirma a veracidade do fato. Abre aspas. E Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas. Isso é um grande recado, é uma grande mensagem num site que contabiliza a dívida dos Estados Unidos da América. Quer dizer o quê? O sistema babilônico financeiro está com seus dias contados e as forças da luz irão destruir, aniquilar o sistema babilônico financeiro, esse sistema das trevas. Realmente incrível, com certeza isso é mão dos chapéus brancos. O aplicativo tem um novo recurso. Aqui, loirão que compara o relógio da dívida de cada presidente em cada dia. Então aqui você pode comparar a dívida no tempo do loirão e do Bidê e do Obama, por exemplo. É claro que do Bidê ganha sim, do Obama e do loirão, com certeza tinha um controle administrativo de dívida espetacular, exemplar, diferente do Bidê e diferente do Obama. Impressionante. Incrível, meus amigos, que esta mensagem apareceu temporariamente. Tá? Então, se você for no site agora, provavelmente você não vai achar essa mensagem. Durou poucas horas. Mas, no entanto, foi testemunhado. Tiveram muitas testemunhas. Muitas testemunhas puderam constatar este fato. E é realmente maravilhoso, espetacular. É um sinal. Tem muitas pessoas que pedem um sinal, com certeza. Este é um grande sinal. Outro grande sinal foram 2.000 testemunhas em Marland, nos Estados Unidos, que avistaram OVNIs. Uma aparição em massa de OVNIs em Marland, nos Estados Unidos. E isso 2.000 pessoas que se reportaram às autoridades. Com certeza, o número de pessoas que constataram esses avistamentos é muito maior. É muito maior que esse número oficial. Supera e muito esse número. Deve ter chegado a dezenas de milhares. Então, 2.000 pessoas se reportaram oficialmente às autoridades, notificando que avistaram OVNIs, mas o número real deve ser, com certeza, muito maior do que esse. Assim, deve chegar a dezenas de milhares. Meus amigos, o que está acontecendo no estado de Marland, por certo, é um sinal do que vai acontecer muito em breve a nível mundial. Em São Paulo, Rio de Janeiro, avistamento massivo de OVNIs. Milhares e milhares de pessoas simultaneamente vendo OVNIs. E isto é incrível, é uma forma, é um sinal do céu, para que as pessoas possam realmente estar a par do que está acontecendo, saber que, olha, o mundo está mudando. O mundo vai mudar. Mesmo as pessoas incultas, mesmo as pessoas que não têm informação, os ignorantes, vão ver isso e vão falar, alguma coisa está acontecendo. Entenda. O mundo vai ser chacoalhado de uma forma que todas as pessoas, mesmo inconscientemente,
elas vão ter essa percepção que algo vai mudar muito rapidamente. É como se fosse uma preparação psicológica. Então, no seu íntimo, ela sente algo muito grande vai acontecer. Estou entendendo, meus amigos? E tudo isso está sendo articulado neste instante. Aqui, meus amigos, várias fontes. Tá? Isso aqui não é uma fonte oficial, mas merece menção. Loirão recusou 5 bilhões das SBF, isso aqui é um denunciante, a fonte de um denunciante, para se retirar das primárias republicanas. Então ofereceram, ó, Loirão, 5 bilhões de dólares, esquece negócio de eleição, desiste, vai para casa e vai curtir. Loirão não pode ser comprado. É isso que o torna tão perigoso para... Não vou colocar democratas, tá, meus amigos? Porque o Robert Kennedy Jr., apesar de ser filiado ao Partido Democrata, é uma ótima pessoa, e com certeza existem outras pessoas boas também no Partido Democrata, claro que é a minoria, mas existe, então não pode generalizar. Aí, quanto os globalistas e para o Estado profundo? Muito bem. E aqui temos uma boa notícia, a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeita desafio para remover Loirão da votação presidencial 2024. Num marco histórico, a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou uma contestação que visava remover, tirar fora do páreo o ex-presidente Loirão da votação presidencial 2024. Caso foi negado sem qualquer comentário ou voto gravado, segundo a CNN, fonte, a decisão do Supremo Tribunal de não ouvir o caso encerra efetivamente essa via de ataque contra o antigo presidente, que é o favorito para a nomeação republicana em 2024 das primárias, é o favorito, aliás, ele tem 3 vezes mais votos que o de Sanders, que está em segundo lugar. Os críticos, o governador da Flórida, os críticos da atualização da seção 3 chamaram-na de teoria jurídica marginal. Então, é claro que alegaram muitas coisas diferentes e a Suprema Corte simplesmente ignorou. E deu sentença favorável ao Loirão. Realmente espetacular. Tudo isso nesse dia 3. Meus amigos, por certo, todos os dias agora nós teremos muitas notícias. A coisa vai ficar muito mais movimentada e muito mais acelerada do que antes. Podem anotar o que eu estou escrevendo. Então, o ritmo dos acontecimentos de agora em diante vão ser acelerados. Vão ficar num ritmo alucinante. Olha que interessante, aqui The Epoch Times. O tio Bill, admite que há muito exagero climático. Inacreditável. Está reconsiderando, será que ele está regando? O que está acontecendo com o tio Bill? Será que ele está passando mal? Teve viu um passarinho azul, conversou com alguém. O que será que aconteceu? Por que dessa mudança repentina de postura? É bastante suspeito. O multimilionário Bill, o tio Bill, pareceu inverter o rumo de algumas das suas observações anteriores. Aliás, ele entrou em contrariou todas as suas observações anteriores sobre as alterações climáticas e sugeriu que algumas ativistas fizeram previsões alarmistas exageradas. Interessante. Aqui abre aspas, há muito exagero. Palavras dele, não são minhas. O tio Bill que está falando, não sou eu. Aqui abre aspas. Há muito exagero climático, disse Gates, e que ajudou a fundar a Microsoft. E agora, um filantropo multibilionário. Num evento recente, o clima não é o fim do planeta, então o planeta vai ficar bem. Interessante. Está reconsiderando. Isso é interessante, meus amigos, quando a gente vê esse tipo de postura, apesar que ele foi indagado por que não vai ser o fim, etc., ele simplesmente fugiu dessa questão, ele se esquivou. Mas, independente disso, esse depoimento é bastante emblemático, bastante significativo, que denota que os escuros estão reconsiderando. O Benjamin Fulford de Janeiro diz que grande parte dos Rothschild já estavam se rendendo, e parece que isso é verdade. Talvez um pouco de medo, talvez seja isso também, um pouco de medo, um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, e ao mesmo tempo tentando negociar essa rendição. Muito provavelmente deve ser esse tipo de coisa, porque uma mudança de postura dessas não se vê todos os dias e parece até mesmo injustificável. Interessante. Vamos para o próximo. Aqui, a OTAN, a NATO, empurra o urso para o terceiro confronto mundial. Alerta ex-presidente russo, Medvedev. Para quem não sabe, o Medvedev já foi ex-presidente da Rússia. Ele que também, em 2002, falou sobre UFOs e extraterrestres que vivem, que se passam por humanos. Foi uma situação bastante interessante, né, do Medvedev. Citando os planos, bastante peculiar. Citando os planos do ministro da Defesa britânico, Grant Shapps, de transferência dos recursos de treinamentos militares uzantianos, olha só que interessante, para o próprio território uzantiano, o ex-presidente russo, o Dmitry Medvedev, ressaltou que os instrutores britânicos tornaram assim um alvo militar legítimo para o urso.
Nesse contexto, o atual vice-presidente do Conselho de Segurança, o Urso, lembrou a exigente do chefe do Comitê de Defesa de Bundestag, parlamento alemão, Mari Strang, alemão, meus amigos, se eu pronunciei errado, perdão, que realmente fica difícil. Aqui, Zimmermann, de entregar mísseis Taurus a Kiev para poder atacar o território do Urso. Segundo Medvedev, nesse caso, as fábricas alemãs que produzem esses mísseis, esses brinquedinhos também vão se converter em alvo legítimo para as tropas russas. Assim, a NATO está persistentemente empurrando Moscou até um terceiro confronto mundial, concluiu Medvedev. O que ocorre é o seguinte, essa batalha da Usantia não é com relação ao TAN, tá, meus amigos? É para destruir, desarticular a Rússia, aliás, fatiar a Rússia em vários países pequenos e realmente acabar com o urso. Compreenderam? É exatamente isso. Esse é o objetivo. Objetivo por quê? Porque o Putin, ele não trabalha com os globalistas. Ele não está em conluio com os senhores de Davos, os senhores do mundo. Então ele se tornou um páreo. E eles estão utilizando essa batalha por procuração da Usantia para tentar acabar com o Putin. Compreenderam? Com a resistência. Para impor, aliás, entenda o seguinte. Por que o Grand Reset de Davos simplesmente foi cancelado? Quem foi o responsável, né, para impedir o grande reset, que é o grande plano, o grande sonho dos globalistas? O Putin. O Putin realmente foi a pessoa que impediu que Davos conseguisse concluir os seus planos. Ele é a maior pedra de sapato dos globalistas, meus amigos. O maior rival do globalismo da atualidade. Isso é um fato geopolítico. Compreenderam? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. E eles vão pro tudo ou nada. É claro que os chapéus brancos já estão sabendo disso, vão saber reagir e vamos confiar no plano que foi foi dado ao general Van Herk em janeiro deste ano. Agora, uma batalha de brinquedinhos dessa natureza, obviamente, não vai rolar. A Rússia sabe disso, o governo dos Estados Unidos sabe disso, os países da União Europeia sabem disso, mas, no entanto, meus amigos, é aquele negócio. Propagar o medo, tentar afrontar o seu inimigo, intimidar o seu inimigo, e em contrapartida, a Rússia tem que dar a resposta à altura. A Rússia não pode se intimidar. Ah, é mesmo? Então, a Rússia tem que dar a sua resposta, isso faz parte do jogo. Tá ok? Muito bem. Enigma das pirâmides do fundo do mar de Cuba, uma possível Atlântica latino-americana. A engenheira naval Pauline Zalitinsky e seu marido, Paul Wing, donos da Advanced Digital Communication ADC, responsável pela descoberta, foram contratados por Castro Fidel, no tempo que o Fidel Castro era presidente de Cuba, para explorar as águas cubanas, onde muitos navios espanhóis afundaram durante a época da colonização europeia no continente americano, ali no Triângulo das Bermudas. E eles constataram esta formação incrível, impressionante, de várias pirâmides e cidades. Veja que é tudo perfeito, geometricamente perfeito, totalmente simétrico. E isto, por certo, não é uma formação natural, como muitos ainda estão alegando, como vocês podem observar. Em 2001, uma equipe de exploradores fez uma incrível descoberta. Tá? Isso aconteceu no ano de 2001. Aqui é nítido, 1, 2, 3 pirâmides. Tem essas formações aqui, totalmente simétricas, que faz parte de uma grande cidade. Parece, de fato, destroços aqui de uma grande cidade, resquícios de uma grande cidade. Fantástico. O doutor... Pode ser aqui vestígio da Atlântida. Aliás, a Atlântida era um grande império que se estendia, que ia lá do Portugal, das Ilhas Canárias, até próximo da Antártida. Então, era um império gigantesco. E existem vários resquícios arqueológicos da existência da Atlântida. E, por certo, essas pirâmides são um desses artefatos. Impressionante. Aqui. Dr. Raymond Brown, isso foi em 1980. Interessante que isso aconteceu em 2001. Okay? Antes disso, o Dr. Raymond Brown observou pirâmides de cristal nas Bahamas, Bermudas, em 1980, em busca das paredes de Bini. 3 pirâmides enormes de cristal, maiores do que do Egito de Quéops. Maiores que de Quéops. De cristal. Incrível. Aqui as imagens para vocês. O Dr. Raymond Brown, que no final dos anos 60 encontrou uma incrível e misteriosa joia de cristal, uma relíquia de cristal de quartzo em forma de uma perfeita esfera, descoberta no interior de uma pirâmide submersa que alguns assumem ser do tempo da perdida Atlântida. Olha que fantástico, meus amigos. O artefato referido é esse aqui. Uma esfera de cristal com uma pirâmide no seu interior. Realmente espetacular. Vamos para o próximo. Vamos linkar essa informação com a informação do JP.
gente fala sobre as arcas, a Arca das Bermudas, que agora está no emaranhado quântico com uma nave alteniana, segundo a Helena Danã, no seu último webinar. A Arca está ali em conexão com uma nave dos Alteanos. Os Alteanos, para quem não sabe, os Atlantes são descendentes dos Alteanos. E Enki ele vivia numa cidadela na Atlântida, ele foi ali como se fosse, né, como se fosse o rei da Atlântida. Realmente espetacular. Ele era um cientista, mas ele era muito respeitado na Atlântida, era um líder espiritual da Atlântida. E ele usava o tridente, por isso que ele foi associado com Poseidon. O tridente, que era uma arma dos Anunnakis. Então, o tridente, que era o símbolo de Poseidon, era uma arma, né, tecnológica produzida pelos Anunnakis. A Nihunsak, que era sua esposa também, que ajudou na criação do ser humano, quando o ser humano era um lemur ainda. Por isso que ela é conhecida como mãe de todos aqui na Terra. Muito bem. Homens altos e pálidos, que era também conhecido na Mesopotâmia como Ashara. Homens altos e pálidos. Então, JP conta que existe uma civilização ali próximo do Triângulo das Bermudas. Uma dessas civilizações é de homens altos pálidos, com característica oriental, com aparência asiática. Os homens receberam dentro da nave quando chegaram a uma escotilha Bios e eles foram levados até um recinto espelhado, com o pé direito alto. Isso foi uma das missões do JP. Onde podiam, o JP, para quem não sabe, é um militar da ativa das operações das Forças Especiais dos Estados Unidos, que trabalha no Serviço Secreto Espacial, tá, da Aliança da Terra. Onde podiam ver a cidade em forma de cúpula. Então imagine, várias cidades em forma de cúpula, próxima das arcas, tudo isso próximo da Arca do Atlântico. Olha que incrível, onde eles entregaram a joia. Quem acompanha o canal sabe muito bem, na sua última expedição. E existe uma espécie de túnel, um tubo, que conecta essas cúpulas. De lá também podiam avistar uma pirâmide negra ao centro, com a ponta branca, e mais duas pirâmides menores, que eram responsáveis pela produção de energia da cidade. Então, como nós sabemos, muitos especialistas dizem que as pirâmides são verdadeiras usinas de energia, e de fato são, e são utilizadas por essas civilizações subaquáticas. Que incrível, confirmado aqui pelo JP, que esteve lá, pessoalmente. Fantástico. Triângulo das Bermudas interfere no campo magnético da Terra, sugerem cientistas da NASA. Olha só. De acordo com cientistas da Agência Espacial, descobriu-se que, além de inusitado, o Triângulo das Bermudas ainda gera um ponto fraco no campo magnético do planeta entre a América do Sul e o Oceano Atlântico, que já está se estendendo aqui do Brasil, anomalia do Atlântico, que vai até a África. Tal anomalia teria o tamanho dos Estados Unidos, gigantesco. Com isso, segundo os pesquisadores, a chamada anomalia do Atlântico Sul, a AAS, cria uma concentração de radiação mais intensa do que qualquer outro lugar em órbita, que acaba atingindo os satélites sempre que eles passam pela região. Interessante que existe uma linha, tá, meus amigos? Uma linha que circunda o globo, que vai do Triângulo das Bermudas até o Triângulo do Dragão, que fica próximo do Japão e Taiwan, aonde também existe uma arca. Impressionante. Realmente espetacular. Fantástico. Vamos linkar essa informação aqui. JP. JP relatou que as arcas estão se movendo cerca de 60 centímetros. Tudo bem. A questão, o ponto é esse aqui, é esse tópico aqui. A Arca do Pacífico foi encontrada e está com os chineses, mas eles estão com problemas para ativá-la. Aqui, o Triângulo do Dragão. Impressionante. Aqui próximo das Filipinas, Taiwan e o Japão. Em problemas para ativá-la, e por isso pediram ajuda a outros países. A Arca do Pacífico fica próxima ao Triângulo do Diabo, em Taiwan. Por esse motivo, a China está reivindicando todo o mar meridional do Pacífico, controlando o mar meridional do Pacífico, para que ninguém possa atrapalhar a sua exploração, a sua expedição. Assim como foi feito também no Triângulo das Bermudas. Por isso que abateram o balão chinês. Compreenderam? Porque ele estava num perímetro proibido, onde estava a plataforma em forma de rosquinha. A plataforma em forma de rosquinha é o que dá acesso à arca, tá? A plataforma em forma de rosquinha não é a arca. Tem pessoas que estão confundindo uma coisa com outra. Então a plataforma, ela fica acima da superfície e dá o quê? Acesso à arca que fica submersa. Tá ok, meus amigos? Muito bem. Espero que isso aqui, acredito que isso esteja muito bem explicado. Tá? Outra característica interessante, que voltando aqui agora para os povos que vivem, missão diplomática sequer cidades subaquáticas no Oceano Atlântico. Aqui. A cidade seria assim, tá, meus amigos? Aqui, uma cúpula, e dentro fica uma cidade, e as pirâmides seriam a força, a energia das cidades, que gera energia
para essas 3 cidades que são conectadas através de tubos. E os seres seriam seres pálidos com características orientais. Fantástico. Vamos dar continuidade aqui na nossa explanação. Muito bem. Anomalia magnética do sul e sudeste do Brasil intriga cientistas. Impressionante. Então, sobre o mistério da anomalia magnética do Atlântico Sul, popularmente associado aos eventos do Triângulo das Bermudas. Então, esta anomalia, olha que interessante, do Triângulo das Bermudas, ela consegue se expandir. Vai do Triângulo das Bermudas até o Brasil. E está se expandindo e chegando até a África. Então, é uma região absurda que está tendo esse distúrbio eletromagnético. Impressionante. E, por certo, isso é causado pela soma das arcas e das pirâmides. Dessas pirâmides, pirâmide de cristal, mais as arcas e mais também as linhas lei do planeta Terra, que são os meridianos da Terra. Por causa do quê? Por causa da energia dessa bolha cósmica que está chegando das densidades superiores do cinturão de fótons. Incrível. Aqui, grande pirâmide de Gizé pode concentrar energia eletromagnética em suas câmaras, sem falar da ativação das pirâmides, como nós demonstramos na nossa última atualização. A radiação eletromagnética inclui a luz visível de ondas de rádio e de micro-ondas. Está tudo ao nosso redor. Por exemplo, a luz solar é uma forma de onda eletromagnética, além de muitas tecnologias domésticas como micro-ondas, rádio e Wi-Fi. Como você bem sabe, aliás, o Wi-Fi tem um péssimo hábito de ser fraco em certas áreas de nossa casa. Talvez devemos construí-las em forma mais pontiaguda, no topo. Então, se você construir a sua casa pontiaguda no topo em forma de pirâmide, o seu Wi-Fi vai funcionar muito melhor, vai ter uma abrangência melhor e vai funcionar muito melhor. Incrível isso, né, meus amigos? Muito bem. E tem mais. Isso está mudando o planeta Terra. Está tendo o quê? Uma alteração dos polos magnéticos. Exatamente. Informação aqui oriunda. Anciões nativos do Ártico avisam a NASA. A Lua, o Sol e a Terra estão mudando. Aliás, todos os planetas do sistema solar estão sendo alterados e modificados por essas energias. Lembrando que as arcas estão também em Netuno, e tem arca em Marte, tem arca na Lua, estão localizadas em vários planetas e luas do sistema solar. Informação oriunda da Rússia, Academia Nacional de Ciências da Rússia, de onde cientistas concluíram que a Terra está se mudando para uma área do espaço que é diferente da atual e tem um nível de energia muitíssimo maior. As tribos do Ártico, confirmando aqui a atualização do Torran Eridion. As tribos do Ártico nos contaram o fato de que o dia mudou, que está muito mais longo do que antes, que o Sol está mais alto e que a Lua também mudou de posição. Aparentemente, tudo isso é resultado do fato do nosso planeta ter se desviado do seu eixo. Impressionante, desvio do eixo da Terra. O cinturão de fótons regula essas ondas movendo-se em um padrão definido, estabelecido pela forma como o núcleo galáctico opera. No seu caso particular, a Via Láctea percorre aproximadamente ciclos de 12, 13 mil, 25 mil, 26 mil anos, segundo o zodíaco de Dendera. Portanto, o cinturão de fótons gira em torno do núcleo de acordo com esse padrão. Cada emissão de energia do núcleo galáctico varia em intensidade padrão de dispersação, porque precisa afetar cada seção da galáxia de uma maneira específica. Então, a Terra, através o disco galáctico, está chegando agora ao seu ano, que é 25, 26 mil anos, e o nosso sistema solar está sendo direcionado para as Pleiades, tornando literalmente a 8ª estrela das Pleiades. Impressionante. Aqui, meus amigos, uma confirmação para vocês. O polo magnético da Terra está se movendo para o oeste. Quais são as consequências? Devemos nos preocupar? Até o início da década de 1990, meus amigos, o polo norte magnético era conhecido por estar aproximadamente 1.600 quilômetros ao sul do norte geográfico do Canadá. Então, o polo magnético da Terra está se deslocando cada vez mais. Cada vez mais. Tá? É no Canadá e agora vai para a Sibéria. No entanto, cientistas perceberam que a oposição do norte magnético não era fixa e se movia a uma taxa de 15 km por ano, desde a década de 90. O deslocamento do polo magnético da Terra tornou-se uma verdadeira corrida. Sua velocidade atual é de 50 a 60 km por ano. Ela vai se deslocando na média de 50 a 60 km por ano. E está avançando para a Sibéria, a uma velocidade nunca vista antes. Impressionante. E por quê? Cientistas que estudam e derivam o polo norte magnético da Terra, usando dados da missão SA, identificaram uma mudança no padrão da circulação de pontos magnéticos nas profundezas da superfície da Terra. Incrível. Incrível isso, meus amigos. Então, o mundo está mudando, está sendo alterado. Isso é um fato. E essas energias estão atuando, modificando o nosso planeta. Agora, voltando para o Triângulo das Bermudas.
Vamos linkar essa informação com o outro lado do Triângulo das Bermudas. Então, no Triângulo das Bermudas existe uma civilização. É um elemento na transição planetária para receber, é um receptáculo para as energias das densidades superiores. O Triângulo das Bermudas, esses 12 pontos, não só o Triângulo das Bermudas, mas o Triângulo do Diabo, 12 pontos, esses 12 meridianos principais das linhas lei, 2 também ficam nos polos, tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte. Então, são agentes para receber essa energia, né, oriunda do espaço. E também tem outra função. Além dessas civilizações, existe também portais dimensionais no Triângulo das Bermudas, do outro lado do Triângulo das Bermudas. Aqui vamos conhecer um homem que esteve no outro lado do Triângulo das Bermudas e voltou para contar a história, que é o caso do Michael Desmarquet. Michael Desmarquet nasceu na França em 1931, meus amigos, e mudou-se para a Austrália em 71, onde foi levado a bordo de uma nave espacial em 1987, posteriormente a um planeta pelo povo de Tiaúba. Ele levou 3 anos para escrever seu livro, e quase ninguém acreditou em sua história. Desmarquet começou seu livro com ele conhecendo uma mulher bastante grande, 2,90 metros, bem grande mesmo, quase 3 metros de altura, que não era bem uma mulher, era muito bonita, lindíssima. Um terninho feminino, um super traje, muito bonita, cabelos longos, sedosos, louros dourados, caíam sobre seus ombros, emoldurava um rosto perfeitamente oval. Aliás, ela daria inveja para muitas mulheres aqui na atualidade, uma beleza realmente inigualável. Mas o Desmarquet chegou para ela e disse, por que só tem mulheres aqui nesse planeta, nessa espaçonave? Cadê os homens? Ela chegou para ele, olha, sentou com ele aqui, quem disse que nós somos mulheres? Nós somos mulheres na aparência, mas nós somos também homens. Eles eram hermafroditas, tá, meus amigos? Uma espécie totalmente hermafrodita, com característica feminina. Foi uma decepção com o Desmarquet. Aqui. Mundos paralelos. O primeiro lugar que Desmarquet é para um mundo paralelo que tem algumas características engraçadas, como, por exemplo, as pessoas que vivem nesse planeta só falecem, só desencarnam por suicídio ou acidente. Existem homens e mulheres animais que podem facilmente viver até 30 mil e 50 mil anos terrestres. A Tal, que é a mulher, que é essa mulher, entre aspas, que o recepcionou, diz que o tempo parou para ele, no sentido de que ele poderia viver ali por 20 ou 50 anos e depois voltar para a Terra como se nunca tivesse partido. Impressionante. O primeiro encontro paralelo foi um mundo natal dos Anunnakis, em um mundo paralelo onde o sistema estelar Imaru está situado. Os Anunnakis provavelmente podiam viajar entre seu mundo e o nosso universo usando o portal Orion Nebula M42. Então os Anunnakis também são oriundos de um mundo paralelo. Outro mundo paralelo foi visitado por Helena, quando esteve perto de Netuno, quando ela se encontrou com os Kuldasi, que também é um povo, é uma civilização de um mundo paralelo, ou seja, de outra dimensão. Então não confundir dimensão com densidade. Densidade tem a ver com o estado da matéria, dimensão tem a ver com o mundo paralelo. Ok? São coisas totalmente distintas. Densidade tem a ver com a composição da matéria, mais denso, menos denso. Dimensão tem a ver com o mundo paralelo. Por exemplo, as Pleiades estão em outra dimensão? Não, as Pleiades estão na nossa dimensão. Se as Pleiades estivessem em outra dimensão, elas não poderiam ser vistas num telescópio, ok? Você pega o telescópio e você consegue localizar as Pleiades, diferente do mundo dos Anunnakis, porque os Anunnakis são oriundos de outra dimensão. Outro lado do Triângulo das Bermudas. Quando Desmarquet estava nesse mundo paralelo com sua fêmea extraterrestre, fêmea entre aspas, Tal, o nome dela era Tal, foi-lhe dito que esse mundo em que ele estava era, na verdade, um lugar onde as pessoas e objetos acabavam quando passavam pelo portal do Triângulo das Bermudas. Desmarquet perguntou quem são todas aquelas pessoas. Então, todos os navios, aeronaves que desapareceram misteriosamente no Triângulo das Bermudas são levados para esse local, são conduzidos para esse local, para esse portal. É incrível. Algumas até vestidas com roupas pré-históricas. Michael, mas por que eles estão aqui? Como eles vieram para aqui? Onde eles nasceram? Tal, na Terra. Eles estão todos aqui por acidente. Foi um acidente. Infelizmente, eles acabaram, o portal se abriu, o portal natural, e eles acabaram caindo em nossa dimensão. Mas, por acaso, o que você quer dizer? O Michael Desmarquet. Tal. É muito simples. Você já ouviu falar do Triângulo das Bermudas? Pois é, justamente. Bem, simplesmente nesse ponto em que outros menos conhecidos, esse universo paralelo se confunde com o seu universo de forma que existe entre eles uma deformação natural. Pessoas, animais ou mesmo objetos que se encontram nas imediações de uma dobra são literalmente sugados por ela. Assim você pode fazer, por exemplo, uma frota inteira de barcos desaparecer em alguns segundos, às vezes com pessoas, ou pessoas podem retornar ao seu universo após várias horas, vários dias ou vários anos. Mais frequentemente, no entanto, eles nunca retornam. Então, em alguns casos, que são raros, as pessoas conseguem voltar, mas a maioria é uma viagem só de ida, não tem passagem de volta. Ela então explica que assim que eles desencarnam, suas almas serão reintegradas no ciclo de reencarnação normal da Terra. Então eles desencarnam e voltam para o ciclo reencarnatório da Terra.
Ela chama esse fenômeno de portal do Triângulo das Bermudas, para aquele mundo paralelo de um dos acidentes da natureza, assim como a existência do apêndice humano. As pessoas naquele mundo não precisam beber ou comer e não sentem dor. Não precisam comer, não precisam beber, não sentem dor e eles podem viver indefinidamente. Só se por suicidarem ou tiveram um acidente, cair, bater a cabeça, teve traumatismo craniano, desencarnou, aí volta para o ciclo da Terra. Tanto é que o próprio Desmarquet viu pessoas do tempo da pré-história, que já estavam lá 60, 70 mil anos, vivendo nesse mundo paralelo, em outra dimensão. É bom salientar, meus amigos, que outra dimensão, as leis da física não funcionam iguais a que nós conhecemos. Tudo é diferente. Então, as leis da física não se aplicam. Lei da inércia, lei da gravidade, nada se aplica nesses mundos. É como se fosse um mundo dos sonhos. Por isso que é outra dimensão. Por exemplo, os seres elementais da natureza, as fadas, os gnomos, né, são seres que vivem em outra dimensão. Então, as leis da física, como nós conhecemos, não se aplicam a esses seres. É como se fosse o mundo dos sonhos. Mas é real, mas é de um mundo paralelo. Bem interessante. Bermudas do nosso mundo. Em 25 de dezembro de 2022, o Dr. Michael Salas se referiu novamente à Arca do Atlântico, que foi encontrada perto do Triângulo das Bermudas. Diz que as espécies de Kilimat A têm um posto no Triângulo das Bermudas. Vamos torcer para que eles não tenham perdido muito seu povo naquela vórtice para este mundo paralelo. De fato, mas com certeza eles são pessoas muito bem informadas, eles sabem quando esses portais se abrem e se fecham, eles têm essa informação, então eles não caem lá inadvertidamente, esses portais. Como o pessoal aqui da superfície que não tem conhecimento. Então, no Triângulo das Bermudas, nós temos pirâmides de cristal, e essas pirâmides de cristal estão conectadas com a grade da Terra, com as linhas lei e, por conseguinte, com a grade cósmica, que ajudam como se fosse uma conexão para que as ondas energéticas das densidades superiores possam adentrar aqui no nosso planeta e atuar no nosso planeta. Tem também seres brancos pálidos com características asiáticas, com 3 cidades em forma de cúpula conectadas por uma espécie de tubo, e tem uma outra cidade onde vive os Kilimat A, de Gama, né, de cruz, em suas instalações sobre o Triângulo das Bermudas. Esse povo já não é da Terra, migrou para cá, eles têm uma base física, eles migraram para cá, eles têm uma base no Triângulo das Bermudas, próximo dessa cidade dos seres pálidos e dessas pirâmides de cristal. O Dr. Michael Salas lançou um vídeo sobre a fantástica exploração da Arca sobre o Oceano Atlântico. No vídeo, JP, de pequenos mexicanos que conseguiram entrar em quartos da Arca através de Acuiamate, através de alta vibração. A delegação chinesa foi impedida, porque não tinha o quê? A vibração adequada. Ao que parece, pela consciência da Arca, que aparentemente foi capaz de diferenciar a vibração entre esses pequenos mexicanos e os chineses. JP diz que esses mexicanos não falavam espanhol, mas algum outro dialeto. Eles conectou alguma língua asteca. Dizem que os Kilimat-A têm uma instalação sob o Triângulo das Bermudas, que obviamente é muito próximo de onde esta arca teria sido ativada. Os Kilimat-A vêm de um planeta com o mesmo nome que orbita uma estrela chamada Gama Cruz, ou Ga Cruz, que é o ponto mais alto do Cruzeiro do Sul. Olha que legal, meus amigos. É, ali no Cruzeiro do Sul. Seres aquáticos. Mapa estelar contendo Ga Cruz, laranja, perto de Alpha Centauri e perto de Vela, que conhecemos do conhecimento dos Kiritokurt. Bem legal. Kiritokurt é uma raça negativa. Aqui, o planeta Kilimat-A é um ambiente quase aquático, totalmente aquático. Existem vários mundos aquáticos que foram identificados recentemente, exoplanetas que são totalmente cobertos por água, no qual se desenvolveu uma civilização avançada. Esses humanoides anfíbios azuis e translúcidos, brilhantes, isso é bem bonito. Anfíbio, humanoide, azul e translúcidos. Fazem parte da Federação Galáctica de Mundos. Eles possuem uma instalação própria, não ligada a nenhum governo terráqueo ou extraterráqueo, sob o Triângulo das Bermudas, a área onde a vórtice ainda é ativo de grande utilidade para eles. Então, eles utilizam esse portal, de alguma forma, eles utilizam isso em benefício próprio. É bem interessante, meus amigos, que todo portal, ele pode ser moldado. Então, um portal, ele pode ter uma ligação diferente. Por exemplo, o portal do Triângulo das Bermudas ele tem uma ligação com mundos do Tiaúba, né, Natal, que teve esse contato com o Michael Desmarquet, mas, no entanto, eles podem mudar a frequência do portal para que eles possam ser transferidos, no caso, para outros lugares. Então, você muda a configuração do portal para ele te levar para outro destino. Entenderam? Então, geralmente, os portais, eles conectam a destinos fixos, mas eles podem ser manipulados, modificados, mas para isso tem que ter conhecimento, e esses seres têm esse conhecimento de modificar esse portal para que eles possam
possam utilizar esse portal, por exemplo, para chegar no seu mundo. Então eles podem ir num instante para o Cruzeiro do Sul, onde eles residem, e voltar para a Terra. Então é realmente espetacular. Onde vivem, onde tem a vórtice ainda ativo de uma grande utilidade para eles, assim como para muitos. Fantástico. A possível fotografia de um climatiar foi encontrada em um site espanhol. Tá, essa aqui, tá, meus amigos? Vocês acreditam que essa seja uma fotografia legítima dos climatiar. É bem legal. Espetacular. Uma possível fotografia do climatiar foi encontrada em um site espanhol e parece que se encaixa na descrição dada por Torran no livro de Helena. Fantástico. Presente das estrelas. Poucas horas depois da divulgação do vídeo, o Dr. Michael Salla e Helena Danan respondeu com outro vídeo no qual fala sobre a Arca Atlântica e alguns outros assuntos, como os leitos médicos que seriam distribuídos gratuitamente para a humanidade, as MedBed. Espetacular. E falando em falhas para mundos paralelos, meus amigos, isso existe praticamente no mundo inteiro. É que é mais intenso no Triângulo das Bermudas, em locais como o Triângulo do Diabo, próximo também aqui, um desses pontos magnéticos, de interferência magnética gigantesca, também tem próximo do litoral paulista, na Antártida, próximo do Lago Vostok, no Polo Sul, perto da Esfinge de Gizé também, no Egito. Existem vários pontos diferentes. E existem alguns pontos menores que podem levar pessoas para viagens no tempo. Isso é impressionante, porque nós estamos na terceira densidade, nós estamos presos ao tempo linear. Então a gente acha que a linha do tempo é fixa, que o passado é passado e o futuro é futuro. Mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E algumas pessoas estão tendo essas experiências, tá? Em alguns locais específicos pelo mundo. O pesquisador diz que milhares de pessoas desaparecem misteriosamente devido a falhas temporais. Então, o desaparecimento de muitas pessoas no mundo, não só no Triângulo das Bermudas, ocorre também, não só vão para o mundo do tio Aúba, mas alguns também acabam indo para o passado ou para o futuro, inadvertidamente, passando por um portal. Elas podem ser levadas para 1700, 1600, para o ano 2100. Aliás, essa possibilidade foi trazida à baila pelo próprio David Paulis, que é um grande pesquisador. As rachaduras temporais são reais. Um pesquisador afirma que milhares de pessoas se perdem no passado depois de cair por rachaduras no tempo. Rodney Davis diz que o fenômeno dos chamados deslizamentos do tempo, onde as pessoas estão convencidas de que viajaram no tempo. Olha que incrível. Preste atenção. Davis escreveu em 2019 o livro Time Slips, Viagens ao Passado e Futuro, no qual analisa o fenômeno do tempo e sua natureza enigmática, e relata as experiências surpreendentes de que se encontrou muitas vezes, inexplicavelmente, ontem ou amanhã. Porém, agora ele garante que milhares de pessoas desaparecidas foram vítimas de rachaduras temporais. É possível que algumas pessoas tenham escorregado para o passado e acabado estagnadas. Milhares de pessoas desaparecem todos os anos de forma totalmente misteriosa. Aliás, o David Paulis, que investiga desaparecimento de pessoas nos parques nacionais, ele coloca como uma hipótese totalmente plausível portais, pessoas que inadvertidamente acabaram se deparando com um portal e desapareceram. Tá? Vejam que ele é um grande investigador. Vamos para o próximo. E aparentemente os pontos quentes, um desses pontos é na Grã-Bretanha, Inglaterra. Em Sunderland, aqui, Cornwall, Kent, ou Bond Street, em Liverpool, o mais famoso por fenômenos estranhos que acontecem quase diariamente. Todos os dias. Pessoas relatam isso. Alguns acreditam que o metrô de Liverpool, passando por baixo da área, criou uma pausa no tempo porque viaja em ciclos concêntricos. Um estudante de música chamado John Mona afirmou recentemente ter visto cavalos e carroças carregados passageiros e vestidos da era vitoriana, em frente a lojas antigas na rua. Então você está passando, saindo do metrô, e de repente você vê tudo diferente, como se estivesse 200 anos no passado. Você tem essas visões do passado. Então vejam, algumas pessoas têm essas visões, outras acabam ficando presas 200, 300 anos no passado. Impressionante. Ou acabam indo para o futuro. Seu primeiro pensamento foi que eles estavam filmando um filme ou uma série de TV, mas quando olhou para trás, eles haviam sumido e as lojas atuais pareciam estar de novo. Essa pessoa teve sorte. Segundo o pesquisador, a maioria não volta para contar a história. Mas a experiência de Mona é compartilhada por inúmeras pessoas que se sentem como se tivessem vivido eventos do passado, como se fossem as protagonistas do filme sobre viagens no tempo. O ministro das Relações Exteriores afirmou ter visto um cavaleiro de armadura ultrapassá-lo pelo castelo de Captain David. Tá aqui. Uma mulher chamada Alice Pollack relatou que um quarto mudou repentinamente e uma mulher alta vestida de branco apareceu caminhando pelo castelo de Leeds em Kent. O mais surpreendente de tudo foi Joana I de Navarra, acusada de feitiçaria e encarcerada no castelo no século XV. Eles viram ela lá. E não era um fantasma, mudou tudo. Então, o ambiente mudou, como fala, a decoração mudou, realmente tiveram visões do passado. Alguns especialistas na área acreditam que aqueles que experimentam o deslize do tempo, saíram dos limites estreitos da coincidência humana normal, estão vendo o tempo como ele realmente existe. Tudo acontece ao mesmo tempo. Como o passado e o presente e o futuro acontecem simultaneamente em um loop infinito.
É notório na história os fenômenos de bilocação difundida amplamente na Igreja Católica, é verdade, e no hinduísmo. Veja o Padre Pio, por exemplo, que é um ótimo exemplo. Ou seja, a prática de estar em dois lugares ao mesmo tempo, inclusive o próprio Jean-Charles Moyane, quando foi entrevistado aqui, ele mesmo confessou que muitas vezes ele se bilocou. Tem teletransporte, ele pode se bilocar, projetar a consciência e se teletransportar. Sabendo que os extraterrestres avançados não estão presos ao tempo linear, eles podem ter contato direto com todos os seus outros eus, de outras reencarnações do passado e do futuro, assim como outros eus dimensionais de mundos paralelos. A questão é que se um casal extraterrestre consegue ter acesso a todos os seus outros eus de épocas de mundos paralelos através do quê? Da união sagrada, ativação da glândula pineal. Aliás, quando você ativa a sua glândula pineal, você está viajando no tempo. Você pode interagir com seus outros eus do passado e do futuro. E uma melhor forma de você ativar a sua glândula pineal é através da ativação da Kundalini. Estes encontros seriam considerados traição? Obviamente que não, meus amigos. Sendo que são eles mesmos de outras orbes, obviamente que para a nossa concepção limitada, esses conceitos seriam um tanto estranhos. Você já imaginou você se encontrar com outro eu do seu esposo ou da sua esposa? Realmente impressionante, mas isso é totalmente possível. Então você consegue se encontrar com outras versões do seu esposo e da sua esposa. Incrível interagir com essas pessoas. Até mesmo perturbador. Mas em termos práticos seria o mesmo que ficar com seu esposo ou esposa depois de fazer plástica, com um nível de experiência diferente. Mas, de fato, são a mesma pessoa. Dependendo da evolução de cada um, sendo do passado e do futuro. Realmente incrível. Então, os seres extraterrestres não estão presos ao tempo linear. Tudo acontece ao mesmo tempo. O próprio Dr. Anderson fala que o tempo é como se fosse panquecas. Panquecas, uma em cima da outra. E você pode simplesmente subir essas panquecas e descer, porque elas estão todas agrupadas, umas em cima das outras. Então, o tempo é vertical e não horizontal. Isso é uma percepção totalmente equivocada. Realmente fantástico. Retornando agora à nossa espaçonave. Lembrando que no Triângulo das Bermudas, recapitulando, nós temos pirâmides de cristal, outras pirâmides deixadas pela civilização da Atlântida. Essas pirâmides estão sendo ativadas, estão se conectando à grade da Terra e, por conseguinte, à grade cósmica, para receber a energia das densidades superiores. Então, é uma porta de acesso para que o nosso planeta possa absorver, Gaia possa absorver a energia das densidades superiores. Ao mesmo tempo, existe um grande portal, um portal que leva a dimensões paralelas, mundos paralelos. Tem uma cidade de um povo com características orientais, pálidos, e também tem seres do Cruzeiro do Sul, que são seres anfíbios. Olha que interessante. Tudo isso no Triângulo das Bermudas. Realmente impressionante. Existem 12 pontos eletromagnéticos. Esses pontos eletromagnéticos estão se expandindo. E quando você entende que essa anomalia eletromagnética, que tem origem no Triângulo das Bermudas, está se expandindo, é porque esta ação está tomando o mundo inteiro. Então, toda essa energia, esse gerador de energia que está no Triângulo das Bermudas, onde também está a Arca, e a Arca deve retornar, está afetando e expandindo o mundo inteiro. Então, o mundo inteiro já está sendo preparado para ser completamente modificado. Mudar a linha do tempo, mudar as moléculas, porque nós vamos entrar numa densidade superior. Então, a nossa matéria, a nossa fisicalidade em si vai ficar o quê? Mais sutil, mas ainda vamos permanecer físicos, tá? Vou deixar bem claro, não vamos ser seres etéreos, porque na quarta densidade são seres físicos, nós seremos seres físicos sim, assim como na quinta densidade, apenas depois da sétima densidade, que os seres não têm mais corpos, só depois da sétima densidade. Então, isto já está se manifestando. Então, isto é realmente maravilhoso, ok, meus amigos? Gratidão, gratidão pela presença de todos vocês.